Existe a era da inocência e a era da queda, do pecado, mas eu quero falar sobre aqui Mateus 11, 28 e 29, que fala assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Muitas das vezes as pessoas confundem o cansaço físico com o cansaço espiritual. Às vezes a pessoa está cansado naturalmente, não atrapalha ele tanto quanto espiritualmente, que é cansaço espiritual. Mas antes de falar desse assunto, se inscreva nesse canal que nos ajuda. Então, o importante dizer que a Escritura não está falando de um cansaço físico, mas está falando de um cansaço espiritual. Uma criança, quando ela nasce, ela é inocente, ela não tem maldade. E a criança, ela cresce vendo as coisas lindas, as cores. Ela cresce vendo o azul, vendo o vermelho, vendo o amarelo. E ela fica impressionada com as cores, como as cores das flores, como as cores das mantas, das roupas. E cresce naquela simplicidade. Às vezes você olha no berço, a criança está rindo, porque ela está sentindo algo precioso. Ela está enxergando em sonhos algo maravilhoso. Mas, hoje, nos nossos dias, logo que uma criança nasce, não é mais como antigamente. Antigamente não tinha tecnologia. Hoje as pessoas, as mulheres, usam a tecnologia para calar as crianças, para que as crianças não choram. E coloca ali um vídeo, uma coisa maléfica, diabólica, um desenho, talvez até violento. E a criança fica ali distraída com o que ela está vendo. E aquilo corrompe, aquilo mata a inocência daquela criança. Aquela criança não tem mais inocência, como antigamente. As crianças de antigamente, elas cresciam. E às vezes, eu me lembro como hoje, as crianças na roça, com 8 anos, elas andavam peladinhas, tanto homens quanto mulheres. E não via que estavam pelados. Corria para tudo quanto é lado, peladinhos. Isso para não dizer até mais velho, 10 anos. Aí começava a vestir um shortzinho e tal, e tampar as coisinhas, porque começava a ver que estava despido. Aí é quando nascia a maldade, a era da maldade. A era da inocência, chegou a era da maldade. Aí começa a descobrir, começa a maliciar. Quanto hoje estão descobrindo no dia que nasce. Caiu um bico, ficou espertinho, começou a chorar, começou a exigir o peito para mamar, a mamadeira para tomar, já está ali um boneco ali de eletrônica ali, de frente ao berço, fazendo careta para aquela criança, perturbando a inocência daquela criança. Hoje o que mais se vê é filho matando pai, pai matando filho, filho matando mãe.
E aí eu te pergunto, quem é culpado? É filho agredindo o professor? É mãe agredindo o professor porque não pode mais falar com o filho? Quem é culpado? Será que é o filho? Não, é você. Você é o verdadeiro culpado, porque você cansou aquele filho antes da época. Você colocou um cansaço espiritual, você colocou uma responsabilidade sobre a vida daquela inocente criança, que não sabia discernir. Às vezes, a autoridade preocupa com as crianças, com os abandonos de incapaz. Mas isso, às vezes, é o pior que está acontecendo. Você não abandona o seu filho, mas você destrói o que é mais importante na vida do seu filho, colocando filmes e desenhos na frente para seu filho se divertir. E ele cresce com aquilo no pensamento, com aquela malignidade. Hoje, você se vê crianças de 2 anos cutucando o celular. Crianças com 10 anos já estão fazendo a sua página na rede social e escrevendo como de maior para ver pornografia. Muitas crianças com 10 anos, com 12 anos, de menores escrevendo como de maiores. E as autoridades estão dormindo. E quem são essas autoridades que eu estou dizendo? Não é a polícia, não. É você, mãe. É você, pai. Você está dormindo, enquanto seu filho. Você está dormindo. Você é o mal, a raiz do problema do seu filho. Você é o culpado da educação do seu filho. O professor dá o ensino, mas você dá a educação. É você que instrui. Se um cachorro, se você pegar ele novo e criar ele, e se você não souber criar ele vai cortar a mangueira da sua máquina, ele vai cortar a correia da sua sandália, ele vai cortar o seu sapato, ele vai cortar o seu cobertor, ele vai fazer um estrago na sua casa. Por quê? Porque você não ensinou ele. Ele não consegue aprender sozinho. Para ele, é tudo normal. Assim é a criança. A criança, para ele, tudo é normal. Ele é uma criança. Ele é um inocente. Então precisa que alguém guie aquela criança, instrui aquela criança, conduza aquela criança. Você é o assassino do seu filho. Muitos pais estão matando os filhos. Muitos pais estão criando cobra para lhe picar mais tarde. Você é o veneno do seu filho. O seu filho está com um buraco na alma. A palavra diz, então, vinde todos que estão cansados. Quando o Senhor Jesus está dizendo isso, é porque tem um buraco no seu coração. Seu coração está vazio, tem um oco no seu coração. Bem-aventurado aquele que encontra essa realidade antes que seja tarde. Bem-aventurado aquele que encontra Cristo antes que seja tarde, para preencher esse vazio espiritual, para preencher. Você está andando cansado, não é com o peso do mundo, é com o peso do pecado, é com o peso da culpa, é com o peso da consciência. A religião não resolve o seu problema. O templo suntuoso, as igrejas não resolvem o seu problema. Pode ser o mais poderoso que tiver sobre a terra, que se que existe, porque eu não acredito que existe poderoso sobre a terra. Porque aqui na terra só tem um que tem força, é o diabo. Mas que tem poder é só Jesus. Se você fizer um encontro com ele, é o único que pode preencher esse vazio. Aí ele falou, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí ele disse no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo. Aí é necessário que você deixe aquele jugo que seu pai te deu, que seu pai plantou na sua vida. O seu pai foi um rebelde. Ou melhor, seus pais,
que quem é o causador de maior parte desse sofrimento são as mães, enquanto os pais estão trabalhando, elas estão cuidando do lar. Ela recebe o pré-natal para ficar com o bebê, para cuidar do bebê até um certo tempo. Hoje em dia, eles colocam a criança, cuidadores. E sabe lá que cuidadores são esses? Como seu filho está sendo educado, como seu filho está sendo criado, sabe lá. E esse filho cresce, e ele já cresce conhecendo o mundo do pecado, que nada preenche no seu vazio, no seu interior. E ele vai sofrer, vai chorar a falta de algo. Ele pode vir Atlético Z jogar, e seu time pode ganhar, não vai resolver. Ele pode ir para o circo, ver o palhaço, pular e fazer palhaçada, não vai resolver. Ele pode procurar alegria por todas as partes. Enquanto o Espírito Santo não entrar nesse coração e preencher esse vazio. Quando o Espírito Santo entra nesse coração, preenche esse vazio, é necessário você conservar, você guardar essa maravilha na sua vida e não ser um crente relaxado. Ser zeloso, como diz a palavra. Ser fiel até a morte te dá a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Ser zeloso por aquilo que Deus colocar no seu coração. Porque aí é o Senhor Deus te dando o jugo dele. Um jugo leve. O jugo de mansidão, de temperança. Ele diz, aprender de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para a sua alma. É o jugo do Senhor Jesus. É o jugo manso, humilde de coração. Jugo manso e humilde. E você encontra descanso para a sua alma. Por quê? Porque o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Você passa a ser templo do Espírito Santo. Antes você era templo da pornografia. Antes você era templo dos desejos imorais. Antes você era templo da sinuca. Você era templo da maconha, você era templo do cigarro, você era templo da cachaça. Antes você era templo da imundícia. Mas agora você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de você. Jamais você vai se aderir, vai voltar. Jamais você pode voltar ao passado. Esqueça o passado. O povo judeu, quando saiu do Egito, muitos deles lembraram das paneladas de carne do Egito e queriam voltar para trás. Desejaram voltar para trás. Esqueceram que o Egito o escravizava. Esqueceram das pisas e das pancadas que levava e das cargas que carregava para construir o palácio de Faraó. Esqueceram de toda a maldição que o oprimia. Não se esqueça que você era o escravo de Satanás. Não se esqueça que você era um escravo do diabo. Não se esqueça que hoje você é um servo do Senhor Jesus. Não se esqueça que hoje você é um templo do Espírito Santo. Não se esqueça que o Espírito Santo encontrou a sede no seu coração. E que você hoje é uma bênção para todos os irmãos. Que Deus nos abençoe.